Tudo tem os dois lados. Parei nessa reflexão hoje e aproveito para matar a curiosidade de alguns acerca de alguns comportamentos meus. A exemplo de algumas pessoas me perguntarem por que é que eu entro me benzendo e o que é que eu vou dizendo, só batendo os lábios em silêncio até a entrada da porta do fórum, seja aqui em Itabira, seja em outras comarcas que eu atuo. E muita gente faz suas deduções, imaginam que eu tenho pacto com não sei o quê, que a reza não sei aonde, nada demais. A oração, na verdade eu faço uma oração muito pequena, mas muito profunda, que é a oração da serenidade, que ela é linda. Ela nos ensina a ter discernimento. Ou seja, o que é a raiz da palavra discernimento? É discernir, né? Que vem de escolher entre. Ou seja, você tem as opções, observa, analisa e toma decisão. Ou seja, aí a gente emprega até outros conceitos, por exemplo, bíblicos, onde tem a questão do livre-arbítrio. Pouca gente interpreta, acredito eu, corretamente. Né? Você tem a liberdade de escolher, ou seja, um discernimento. E quando a gente é dotado do discernimento, isso nos ajuda nas nossas decisões diárias. A oração da serenidade é linda. Ela diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso. E discernimento para distinguir uma das outras. É isso. É isso aí que eu entro me benzendo. É simplesmente isso. Peço a iluminação da justiça, logicamente, e um coração leve e uma alma justa a cada julgamento que for. Por que essa reflexão de hoje? Eu acredito muito que a gente deve ser coerente com o que pensa, o que diz e o que faz. Porque às vezes existe uma distância entre o falar e o fazer. Né? Então, se não houver uma coerência, eu acredito que você está sendo falho com você mesmo. Tem até uma poesia minha que termino com essa frase que diz o seguinte: porque o homem que vive o que não prega, até mesmo suas sombras são covardes. Então é muito fácil dizer. O difícil é colocar em prática aquilo que você defende. E trago um exemplo prático, porque muita gente diz assim, é bom falar, e aí faz. Eu vim amadurecendo alguns estudos, né, alguns estudos até filosóficos, buscando essa evolução que todos nós buscamos, né, essa evolução humana. Então, a construção mais difícil, ao meu ver, é a nossa própria construção. Né? Você se construir como ser humano, com os seus ideais, no que você acredita. E ontem eu passei uma situação bem, bem diferente na cidade de Arco Verde. Resumidamente, precisei me deslocar à noite, anteontem, na verdade, para poder estar muito cedo na cidade de Arco Verde, que eu precisaria ao presídio de lá, o presídio do advogado Brito Alves, o PABA, e em seguida me dirigir ao fórum. Então, se eu saísse na madrugada e chegar com muito sono, enfim, decidi ir. E lá me hospedei, no centro de Arco Verde, num hotel chamado Hotel Glória, e devido ao horário, cheguei 1 hora da manhã lá, quase não tinha vaga, só tinha um quarto, enfim, o estacionamento do hotel lotado, deixei o carro lá na frente desse hotel. Às 6 horas da manhã, ao me levantar, que eu acordei muito cedo para poder sair e já estar pronto para trabalhar no presídio, me deparo com o carro arrombado, né? As portas toda danificada, levaram aparelho de som, levaram caixinha de ar-condicionado, alguns pertences meus, né, óculos, perfume, bolsas, algum dinheiro que existia lá, pouco, que estava no carro, no cofre, enfim, e o carro estava totalmente danificado. E o que foi que eu pensei? Digo, paciência, fiz a oração da serenidade e pedi iluminação, para colocar em prática aquilo que eu defendo. Né? E eu digo isso que eu procuro ser coerente, não seja num julgamento, seja no meu dia a dia, seja na vida particular, seja na minha relação com minha filha, a qual eu busco muito, a gente conversa bastante e eu procuro despertar essa consciência nela, é uma menina extraordinária, enfim, e me dirigi ao posto Mochotó, que muita gente conhece ali em Arco Verde.
né? E fui tomar meu café pensando no que tinha acontecido. Eu digo, rapaz, só tem um jeito aqui. Eu não posso mudar, ou seja, eu tenho que ter coragem para aceitar as coisas, coragem para mudar o que eu posso, né? E serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Então, o furto havia acontecido. Eu não podia mudar aquela situação, né? E eu digo agora, é coragem para mudar aquilo que posso. E o que é que eu podia fazer no momento? Né? Comprar um outro novo aparelho de som, simples, que eu também não estava podendo comprar um grande aparelho, até porque eu não preciso disso, que eu gosto de ouvir minhas cantorias no carro e tá tudo bem. E vejam só essa observação. Lá no posto do Mochotó, conheci um rapaz chamado William, que foi o atendente lá, e eu dividi com ele essa minha situação. Eu disse, amigo, aconteceu assim, assim, você sabe alguém que vende som usado, aparelho mesmo? Aí ele, gentilmente, o William, cara, bom, chama com ele Raposão. Quem tiver dúvida, eu passo lá no Mochotó e pergunto se não foi assim nossa conversa. Ele disse, olha, meu sogro, seu Olegário do Sucatão, ele vende. Aí eu digo, rapaz, muito obrigado. Como é que eu chego lá? Se eu ligo para ele, ele ligou, me deu a localização, me dirigi até a loja dele lá e fizemos negócio. E naquele intervalo teve um bate-papo muito bom. Olha, um senhor muito decente, seu Olegário. E de seu Olegário entramos em alguns assuntos jurídicos. Ele me relatou algumas passagens e me apresentou o funcionário dele chamado Rony, pessoa super decente. E foi aquela alegria e eu senti aquela sinceridade do abraço de cada um, né? Aquela fraternidade e fizemos uma boa amizade, o início de uma boa amizade, acredito eu, né? E de lá, depois de resolvida a situação, voltei ao posto Mochotó para agradecer pessoalmente ao William e firmamos aí uma grande amizade também. Hoje tive a felicidade de receber áudio através do WhatsApp deles, entendeu? E dizendo que as portas em Arco Verde estão abertas, que foi bom a gente conhecer, a reciprocidade é totalmente verdadeira, assim os respondi, né? E pronto, fui trabalhar, voltei, depois de tudo resolvido, foi que eu dividi essa situação com as pessoas mais próximas. Não fiz de imediato porque não adiantaria, eles não iam resolver. Por exemplo, minha esposa, minha filha, minha mãe, pessoas próximas têm aquele cuidado com a gente sempre, não resolveria naquele momento. Então bastava que só cabia a mim. Então parei e pensei, depois de resolvido, eu vou dividir a situação. O que é que eu quero chamar a atenção? Que tudo na vida tem os dois lados. Num primeiro momento, impelido talvez pela essa paixão da natureza humana, pelo ocorrido, eu iria despertar o quê? Uma certa raiva, uma indignação, aquela coisa toda, né? Que não resolveria. Quando você se afasta e vê a situação longe, eu pensei, rapaz, a situação só pode gerar uma coisa. Ou eu me deixo levar pelos instintos, né, primitivos, da raiva, do ódio, que é natural que venha esse de imediato, ou eu vejo de um lado reflexivo, que é o quê? A vida ela é pedagógica, ou seja, ela nos ensina todo dia. Às vezes é que nos falta sensibilidade ou talvez humildade para entender os desígnios de Deus, para quem acredita em Deus. Ou então do universo, para quem acredita em outro ser. Eu, particularmente, acredito nesse ser superior. Então, se eu partir para uma reflexão, o que foi que a vida quis me ensinar com isso? E acabei com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus. Vim a viagem todinha agradecendo. Digo, meu Deus do céu. Se eu acabei ganhando no final das contas, na verdade a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Porque a gente às vezes tem uma certa ingratidão com Deus, né? A gente quer tudo prontinho ali. A gente às vezes não sabe pedir a Deus. E quando pede e recebe, não entende qual é a lição. Por exemplo, se a gente pede paciência a Deus, logicamente ele não vai botar uma mente paciente em você. Ele vai lhe oferecer situações difíceis onde você tem que exercitar a paciência. Aí sim, aí você colocou em prática. Então esse conhecimento agora, ele é seu. Porque não basta só ouvir e dizer e não colocar em prática. Nunca foi seu esse conhecimento. Nunca foi seu esse amadurecimento. É apenas teórico, é apenas na mente. Né? Então veja, eu pensei de Deus, muito obrigado. Eu entendi a lição.
e muito obrigado pelo presente que o senhor me deu. Perdi um aparelho de som, custou R$ 250. Perdi um relógio, baratinho também, alguns poucos pertences. Ganhei 3 amizades maravilhosas. Seu Olegário, o William e Rony. Veja que riqueza que eu voltei para casa, né? Se não fosse, veja o Liam, como é sensível à percepção. Se não fosse essa situação criminosa, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer 3 homens tão decentes. Então, entendi o que eu quis dizer. Eu precisava de mais 3 amigos nessa lista inúmera que eu tenho, graças a Deus. E fui muito grato a Deus por isso. O problema é que a gente, às vezes, bate de frente com a vida. E a gente aprender batendo de frente não é interessante. É ter a humildade de parar, refletir e ver que tudo tem esses dois lados. Pode ser que alguém me interrogue, por exemplo, ironicamente. Pelo fato de eu ser advogado, pelo fato de eu ser advogado criminalista, pelo fato de eu defender, entre aspas, os criminosos, qual a situação que eu me coloco? Talvez alguém pergunte. Se agora, poeta, o povo que você defende foi quem lhe ofendeu. Eu não vejo assim. Talvez surgisse uma pergunta que eu sou um pai, então traído pelos seus filhos. Quem sabe, né? Mas todos nós somos pais, todos nós somos filhos, todos nós somos bons, todos nós somos maus, todos nós somos traídos. No final das contas, nós somos todos irmãos, pelo fato de sermos filhos de Deus. E por essa condição de sermos irmãos e filhos de Deus, nós herdamos da primeira família, a família perfeita, criada por Deus. O ambiente extraordinário, o Jardim do Éden. O construtor, talvez, e eu acredito e afirmo categoricamente, peço perdão até pelo talvez, o melhor construtor sem qualquer falha, Deus. As coisas que usou, barro e costela, criou Adão e Eva. Só o casal lhe deu o Jardim do Éden, um ambiente perfeito. Só pediu uma coisa, durante 5 dias viver no paraíso. E Deus disse, vocês têm tudo, vocês podem tudo, exceto comer do fruto proibido, né? O fruto do conhecimento. Então tinham tudo nas mãos, a família perfeita, o lugar perfeito. Quando Deus se retirou daquele ambiente, o que foi que Adão e Eva fizeram? A primeira atitude, infringir o que era proibido. Dali, expulsos do paraíso, aquela coisa toda, como todo mundo sabe, foram conhecer o mundo de uma forma diferente, com o pecado e com a virtude. Dali tiveram Caim e Abel. Caim já despertou essa natureza humana instinta, né? E matou Abel por inveja. Então vejam, a primeira família do mundo, nossos ancestrais, da família perfeita, composta de 4 pessoas. 2 infratores, um assassino e um cadáver. Vejam que o erro humano, que o instinto da natureza humana é desde o princípio. A família mais próxima de Deus, que foi a primeira. Aí eu pergunto, e nós, que estamos tão distantes do Jardim do Éden, tão distante, às vezes, da palavra de Deus, tão distante dos seus mandamentos, erramos. E é natural o erro no ser humano. A missão mais difícil, acredito eu, seja encarar nossos próprios erros e aprender com eles. Porque para isso precisa coragem, a gente olhar para dentro. Porque quando a gente reconhece nosso erro, a nossa falha, a nossa fraqueza, isso é doído demais, porque fere nosso orgulho.
E pouca gente está disposta a se abrir consigo mesmo. Não é à toa que em Delfos, naquele oráculo onde Sócrates o visitou, tinha lá escrito: conhece-te a ti mesmo. Se você for para uma doutrina cabalista, né, do Antigo Egito, de Hermes Trismegisto, ou Tote, chamem lá como queiram, a grande frase e o grande ensinamento é: conhece a tua mente e conhecerás os segredos do céu e da terra. Ou seja, toda filosofia, toda religião busca a mesma coisa e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente se prostra diante de um altar, se prostra diante de alguns líderes religiosos, né? E quando sai da igreja, seja no templo físico ou não, aí a gente coloca outra coisa em prática. A gente sempre busca apontar o erro ali, porque é mais fácil você identificar um erro lá fora, né? E procura sempre uma desculpa para justificar os nossos. E nessa justificativa é onde a gente culpa tudo e todos. Isso aconteceu comigo porque eu não tenho sorte. Isso aconteceu comigo porque eu estou predestinado a sofrer. Eu não tenho um bom casamento porque minha esposa faz isso, aí culpa a esposa. Eu não estou ganhando dinheiro porque o governo fez isso. Aí muda o governo, você não ganha dinheiro também. A culpa é sempre nossa, mas é difícil encarar isso. É muito difícil. É sempre mais fácil a gente maquiar, jogar a culpa no outro e não assumir uma coisa muito importante chamada autorresponsabilidade. Digo sempre que o nosso destino ele não vem totalmente traçado, porque nós também não podemos controlar tudo no universo. Como disse a oração da serenidade, né, que eu aceito as coisas que eu não posso mudar. Né, e tenho serenidade para aceitar isso. Mas também eu preciso de coragem para mudar aquilo que posso. Mas a gente nessa zona de conforto, que é muito bom, a gente não busca progredir. E subir uma montanha exige esforço. E essa montanha somos nós mesmos. Então basta se conformar, dizer a vida é sempre assim, aquela história de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não acredito nisso. Né? Todo ser humano é capaz de se ressignificar. Entendo perfeitamente que todo mundo teve e tem, a maioria das pessoas, seja em graus diferentes, alguma dificuldade na infância, na primeira infância, onde a gente está formando a nossa personalidade, né? E fica alguns traumas, isso é verdade. É por isso que eu sou tão apegado à criança, né? Eu busco ali enxergar e trazer de volta uma criança que existe em mim, que às vezes a gente mata essa criança, né? Querendo ser adulto, querendo fazer parte desse mundo material, aonde, como bem disse Thomas Hobbes, o grande filósofo, onde o homem é lobo do próprio homem, e a gente se engana e deixa de aprender com as crianças, com a inocência, né? Então, essa reflexão que eu quero fazer. E vejam, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente passa a viver melhor, a gente passa a aceitar os nossos resultados, porque se a gente for sincero com a gente mesmo, tudo que acontece hoje é resultado do que você fez antes. Então, por isso que eu acredito na reconstrução do ser humano. E defendo muito isso nas minhas teses jurídicas criminais. Por exemplo, a gente impelido por esse ódio, que a mídia também contribui muito, respeito demais a mídia responsável, mas acredito que há uma certa influência de despertar o ódio, de não sei o que, culpar o outro e querer e tal. Eu entendo demais quem perde um familiar, quem perde uma pessoa querida, numa tragédia de um homicídio, por exemplo, que é a área que eu trabalho na minha profissão. Mas veja, se a gente tiver uma alma mais educada, uma alma mais sensível, uma alma mais entendida, não é? E mais elevada, a gente começa a enxergar o outro, na verdade a gente enxerga o mundo como um todo, onde a gente é uma parte que compõe esse todo, que eu chamo Deus, ou o grande arquiteto do universo, conforme os ensinamentos maçônicos, a ordem a qual faz parte, a maçonaria. Então lá a gente tem um conceito bem interessante, onde tudo é justo e perfeito. Então veja, uma regra simples, a natureza nos ensina, isso é um ditado muito batido. Se a gente planta limão, a gente colhe limão. Se a gente planta laranja, necessariamente vai colher laranja.
Então, como mudar esses hábitos, como mudar a forma de pensar, como poder enxergar os dois lados? Tudo é mental. Tudo começa na mente. O poder criativo, de co-criação, porque o grande criador é Deus, nós somos apenas co-criadores. Né? Não é à toa que Deus disse, farei de tu minha imagem e semelhança. E nós temos que aceitar que somos humanos e erramos muito, e todo dia. Dos 3 aos 14 meses de idade da gente, quando a gente começa a engatear e andar, a gente vai dando nossos primeiros passos. E cresce andando, e passa a adolescência andando, e chega aos 20 anos andando, e chega aos 25, aos 30, aos 40, aos 60, e às vezes a gente ainda tropeça. É uma coisa que a gente pratica todo dia. Mesmo assim ainda tem um erro pequeno, mas tem. Vez para eu ter um tropeço. Avalie nossas atitudes, nossas ações, nossos instintos, ao da gente quer sempre condenar o outro, aquela coisa toda. Enfim, a situação de ontem, nem boletim de ocorrência eu fiz, para ser sincero. Uma que não ia dar em nada. Um crime particular, ao meu ver, um crime de menor potencial ofensivo. Materialmente. Legalmente, não. O rapaz ia responder por furto, né? Aquela coisa toda. Mas veja dar em que eu iria passar o dia todo na delegacia, às vezes um pobre coitado, meu Deus, não sei. Aí disse, não, mas se for um drogado para uma droga, é um pobre coitado. Aí vai dizer o seguinte, não, mas para usar droga eu entendo a crítica de alguns. Mas quem vê a realidade de uma pessoa viciada no crack, na maconha, na cocaína, é triste o vício. Eles entram nesse mundo, na verdade não é por ruindade, não é por... não, entendam que eu não estou defendendo aqui o comércio de droga ilegal, longe disso. Mas vejam, eles entram nesse mundo buscando um escape, sabe? Uma válvula de escape para fugir dessa falta de entendimento das coisas, dessa desigualdade social que existe. Tá entendendo? Essa forma, por exemplo, quem é viciado em álcool, assim, tudo, não é porque é ruim, é porque assim foge do mundo, sai daquela realidade, né? E nós que nos dizemos politicamente corretos, socialmente aceitos, quantos vícios nós temos? Pequenos vícios, mas que são vícios e a gente não deixa. E por que a gente não entende porque o outro também não deixa? A gente não deixa por quê? Aí faça essa autoanálise. No fundo vai chegar à raiz. A gente quer uma válvula de escape. Todo mundo tem um vício, todo mundo tem uma forma de fugir dos problemas, o que não é tão certo. Mas com maturidade a gente sai dessa válvula e vai encarar a realidade. Mas a gente também não pode chegar para um cidadão desse que fez o que fez comigo, por exemplo. E alguém diz, eita, seus filhos lhe traindo. Todo mundo trai, né? E principalmente como disse Zé Ramalho, e na tortura toda carne se trai, né? Então veja, a partir do momento que a gente tem esse olhar mais doce, não estou dizendo que é passar a mão na cabeça de ninguém não, mas acusamos de forma ferrenha quem comete um pequeno delito desse. E esquecemos, por exemplo, dos grandes crimes disfarçados do que é fidalgo, da aparência. E nosso problema está aí, só enxergar a aparência. Quais são os grandes crimes que eu falo? O homicídio é um crime grave, eu sei, entendo, e respeito a opinião e as críticas que recebo também. Quem mata um, a mídia chega, a população chega e cita aquela coisa, se fosse possível no Brasil, pena de morte. Aí a gente esquece dos nossos representantes políticos, que ironicamente, de forma hipócrita, chega e faz aqueles discursos. E são os mesmos que desviam recursos da saúde, onde morrem milhões de pessoas em corredores de hospitais. Quantos homicídios de forma indireta essa turma do colarinho branco comete? E a gente não se revolta, a gente aplaude, a gente briga com o vizinho por causa de um político, né? A gente se intriga com familiares dentro de casa, né? Deixa de andar em outros lugares porque fulano é do partido B e aí defende seu candidato de forma tão fervorosa. Aí condena um pobre coitado. Eu acredito que nossa sociedade está um pouco contraditória, não é? Igual um texto que eu fiz, quem tiver curiosidade, olha lá na minha página no Facebook, Amar ou Odiar. E lá eu explico por quê, como a sociedade ela entende as coisas. Então a reflexão é essa, sabe? A gente precisa ver que tudo tem os dois lados.
E a dica é, vamos buscar sempre o lado bom. Não vamos nos levar por esses instintos primitivos, o que é natural. E quando agir assim, tá tudo bem. É só ter a humildade de reconhecer, pô, agir de forma um pouco equivocada, uma forma muito grotesca. Deixa eu elevar meu pensamento e penso do outro lado, né? Às vezes, como eu disse, a gente pede paciência a Deus. A gente não entende. Vai para uma fila do banco, por exemplo, onde a nossa fila não anda. Do outro lado tem 3 pessoas. Aí um sai. Aí eu saio da minha fila, vou para outra. Aí essa minha começa a andar bem ligeiro. Aí eu volto para essa. Aí a outra. Aí você não entende. É que eu sou sem sorte. Talvez não é uma experiência que a vida está dando para você exercer a paciência. Aquilo que não é praticado não é nosso. É apenas devaneio de nossa cabeça. O conhecimento ele só é nosso quando a gente coloca ele em prática. Então tá aqui. Essa reflexão. Espero que tenha tocado a consciência de alguém, que o intuito é esse, a gente dividir experiências e nesse mundo de eterna construção. Somos todos eternos aprendizes, errantes, donos de virtudes e de pecados. Isso é desde o começo do mundo. Forte abraço do poeta e advogado Dudu Moraes.